Esta manhã vamos começar a nossa nova série de sermões chamada O Pequeno Influencia o Grande. O pequeno afeta o grande. E estou muito entusiasmado para falar convosco sobre este tema ao longo das próximas semanas. Porque acredito que a maioria dos cristãos não compreende a importância do pequeno. E como Jesus está sempre focado no pequeno, e é o pequeno que determina o grande no final. Por isso, não quero que nos concentremos apenas no pequeno e permaneçamos pequenos e com mentalidades pequenas, não é isso? Porque servimos um grande Deus, e Deus quer que façamos grandes coisas através das nossas vidas, mas temos que um pouco de esforço. Diga ao seu vizinho, você tem que... O pequeno... As pequenas coisas muitas vezes passam despercebidas, silenciosas, fechadas, dignas, não polidas, mas nas mãos do O pequeno influenciam o grande. Jesus disse em Mateus 13, o reino da santidade é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim. Pequenos começos podem levar a um grande impacto. Vivemos num mundo obcecado por se tornar viral, ser visto, fazer barulho, mas Jesus trabalha através de disfarces, através de momentos em que ninguém está a ver. Nos bastidores, no silêncio, a obscuridade é considerada a preparação. David era apenas um rapaz santo nas colinas. Esther, uma rapariga secreta num país estrangeiro, até Jesus veio à terra da forma mais humilde possível, não como um cavaleiro, mas como um bebé. Começou pequeno, mas espalhou-se. Uma pessoa alcançada torna-se 2, torna-se 20. Isso é a revolução. Segundo Timóteo 2:2 planeou isso. O que ouviste de mim, passa-o aos teus amados, para que outros também possam ler. Isto é discipulado, isto é mentoria. Um a um, eles respondem. Um a um, eles leem. Um a um, eles leem. Não precisas de holofotes, só precisas de intenção. Não estamos a falar de influência em massa. Estamos a falar de influência real, ganhar almas, vida a vida de uma pessoa dessa forma. É aqui que o impulso cresce. Não se trata de ir em grande, trata-se de ser amado com outro pequeno. Zacarias 4:10 diz, não os pequenos começos feitos. O Senhor acredita que a palavra começa. Então, se esqueceres, esquece. Normal, apenas saiba, é frequentemente exatamente onde Deus começa. Começa com o teu bairro, a tua família, os teus amigos, porque se uma pessoa se inflama, a chama espalha-se, o reino cresce através da multiplicação de discípulos, tens uma voz, tens a palavra, tens o Espírito Santo. Então vai em frente, comece a revolução. E eventualmente chegamos lá. Alguém aqui quer fazer grandes coisas por Jesus hoje? Na tua nova vida que recebeste, parecia que eu estava a falar com o bom público. Isto amanhã. Devemos entender que tens de aprender a suar, a estar focado ou a ver como as pequenas coisas são importantes na vida. Antes de podermos falar sobre o que todos alcançaram, ensinando a todos, orientando a todos, partilhando o que temos e demos aos outros, devemos compreender que é importante focar, olhar e ver como é importante o pequeno. Fica comigo, eu levo-te a um lugar. Porque infelizmente, muitos de nós temos a pequena lança. Mesmo sem querer, temos os pequenos. E se fores dos pequenos, nunca chegarás aos grandes, especialmente nas coisas de Deus. Então, se queres fazer boas coisas perante Deus, tens de aprender a suar, a focar-te, a ver como a pequena coisa é importante no reino de Deus, amigos. O pequeno realmente afeta o grande. Se apenas pensares em Jesus, veio como um bebé, valeu. O rei do reino. Não bother, senhor banda.
Não, ele cai na forma de um bebé que se agacha e se torna o rei dos reis. Agora o Senhor de todos os senhores. O único leão bom. Assim, o pequeno influenciou o grande. Universalizá-lo significava o poder ou a capacidade de pessoas ou coisas de serem uma força convincente ou de produzir efeitos sobre as ações, comportamentos, opiniões ou outros. Então, quando você influencia algo, você força essa coisa a seguir uma direção diferente, a entrar em uma ação diferente. Foi isso que Jesus veio fazer. O mundo estava indo por este caminho e ele veio e influenciou o mundo para levar as pessoas por aquele caminho. É por isso que a Bíblia diz que largo é o caminho que leva à destruição, mas estreito é o caminho que leva à vida. Então, Jesus veio trazer um novo caminho. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio trazer o caminho que Deus quer que sigamos. Ele veio de tal forma que influenciou este mundo como nenhum homem na história. Tem tudo. Hoje gira em torno de Jesus. O nosso tempo, as nossas escalas de tempo, tudo. Ele teve um enorme efeito neste mundo, porque veio para salvar este mundo. Influenciar também significa uma pessoa ou coisa que você coloca em ação ou esforço vigoroso de estranhos. Então, quando você tem influência sobre uma pessoa ou coisa, você a faz agir. Amém. Então, se você vem à igreja todos os domingos e cada mensagem que eu prego ou que o Senhor compartilha com você não o leva à ação, então eu não tenho influência sobre você. É por isso que você pode levar um burro à água, mas não pode obrigá-lo a beber. Diga ao seu vizinho para não ser um burro. Encontre outro vizinho e diga-lhe para não ser um burro. Porque você vem à igreja hoje para que Deus possa influenciar sua vida para uma ação diferente. Não se sentar com os que se sentam. Deus não está sentado com os que se sentam. Deus move-se com os que se movem. Como diz o ditado, cuida dos tostões e as libras cuidam de si mesmas. Precisa saber que precisamos suar, precisamos focar nas pequenas coisas. Agora, hoje. Isso é importante para Deus, caso contrário terás de suar e preocupar-te mais tarde. Portanto, se não aprenderes a suar, a focar, a cuidar, a ver como importante as pequenas coisas no reino de Deus, quando entrares no grande, vais ter um suor diferente, vais ter uma preocupação, e isso não é o que Deus quer para nós. Deus quer que assumamos a responsabilidade pelas pequenas coisas. Nunca desprezes as pequenas e abraça e vê isso como muito importante. Infelizmente, muitos crentes nascidos de novo no reino não estão focados na importância das pequenas coisas e acabam por fazer muito pouco por Jesus no seu mundo. E uma das falhas esmagadoras que temos como povo é que desprezamos o pequeno, não nos focamos nele e estamos demasiado focados em fazer grande. Coisas para Deus, grandes coisas para Deus ainda, assim nós apenas... Nós quebramos o princípio que Deus estabelece as grandes coisas em... Estás comigo? Vai fazer um pouco de sentido mais tarde, Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Veja o que a Bíblia diz: não desprezes estes pequenos começos, pois o Senhor se alegra em ver o trabalho começar, em ver o prumo na mão de Jeroboão. Então a Bíblia diz aqui: não desprezes o pequeno. Não desprezes o pequeno. E tu sentas aqui, não sabes do que estou a falar. Vou mostrar-te que desprezamos o pequeno sem saber, e por isso lutamos para fazer o grande para Deus. E desprezar significa o seguinte: considerar com desprezo, desgosto, estar enojado ou desdém. Considerar com desprezo significa o sentimento com que uma pessoa considera qualquer coisa considerada mesquinha, vil e sem valor.
O estágio significa desgosto e uma inclinação, desinclinação, significa a ausência de inclinação, relutância ou falta de vontade. Desdém significa olhar para ou tratar com desprezo, considerar indigno de atenção ou responder com um sentimento de desprezo por qualquer coisa considerada indigna. Então eu disse muito, quero trazer-lhe isto: desprezar é um sentimento. Desprezar é olhar para. Desprezar é tratar. Desprezar é pensar. Desprezar é falar. Então tudo o que o diabo quer é que a Bíblia diz para não desprezar o pequeno. Então o diabo, que é o inimigo de Deus, só quer que você e eu desprezemos o pequeno. Então ele quer que você pense ou o pequeno como indigno, sem valor, fazer com que você não goste dele, ser relutante em relação a ele e não estar disposto a fazer nada a respeito. Tudo o que ele quer é que você tenha um sentimento ou indigno, sentimento de sem valor, um sentimento de não gosto disto, um sentimento de estou relutante em me envolver nisto, ou simplesmente não estou disposto a fazer isso. É tudo o que ele quer. E mais tarde ele quer que você olhe para isso, líder da célula doméstica. Você tem 5 pessoas no seu grupo doméstico, sua célula doméstica. Os 5 é 5 após 9 meses. E após 9 meses, você olha para esta célula doméstica e pensa: isto é inútil, isto não está indo a lugar nenhum, nada vai acontecer aqui, eu não vou mais à minha própria célula doméstica. Você pensa sobre isso? Você olha para isso? Você trata isso? E por fim você começa a falar. E nesse processo de fazer essas coisas, começamos inconscientemente a desprezar o pequeno. Quero dizer, alguns de vocês estão sentados em congregações menores, como digamos em Reading, onde todos os domingos são 30 ou 40 pessoas e você vai lá, mas quer estar numa igreja grande. Então você não quer voltar para o pequeno porque não é a mesma atmosfera. É um trabalho árduo. Todos os domingos vês as mesmas pessoas. Lá não é agradável. Não é confortável. Pensas que isto não vai a lado nenhum. Começas a tratar disso porque pensas assim. Olhas para isso e depois começas a falar sobre isso, dizendo: isto não vai a lado nenhum, rapidamente vou antes procurar pastos mais verdes ou melhores. E então, Satanás remove-te. Por quê? Porque começaste a desprezar o pequeno, envolves-te em grandes coisas, mas permaneces o pequeno. Podes estar numa igreja grande e ser uma pessoa pequena. Ou pode ser uma pessoa grande numa igreja pequena. Tens de escolher. Em Tiago capítulo 3, versículo 5, diz que a língua é uma pequena parte do corpo, mas tem grande poder. Pensa em como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Agora deixe-me apenas ajudá-lo aqui. Você primeiro sinta isso, depois olhe para isso. Depois pense sobre isso e então comece a tratá-lo. E então comece a falar contra isso. E no momento em que começa a falar contra isso, suas palavras carregam vida ou morte. E você pode tão facilmente acender um fogo, porque você desprezou o pequeno. E confundir pessoas e magoar pessoas e até tirar pessoas dos propósitos de Deus ou do lugar onde Deus as colocou para servi-lo ou para servi-lo-á. Então tenha muito cuidado. Não é apenas o falar, é o pensar. É o olhar para. É o tratamento de. E finalmente vem um sentimento também.
Não somos guiados por sentimentos, igreja. Apenas diga ao seu vizinho que você precisa se concentrar. Não se trata do que você sente. Olhei, não sinto isso, não se trata do que você sente. Jesus não veio para fazer de você um cristão de sentimentos. Ele veio para fazer de você um cristão obediente. Não se trata de sentir. Jesus não sentiu para vir. Ele sentiu-se obrigado. Ele tinha um propósito para vir. Então a língua é uma pequena parte do corpo, mas carrega grande poder. Cuidado com o que você diz. Cuidado com a forma como você fala. Cuidado com o que você diz sobre homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas. Cuidado com o que você diz sobre líderes. Cuidado com o que você diz sobre os outros. Cuidado com o que você diz em uma célula doméstica, entre irmãos e irmãs. Cuidado com o que você diz sobre o seu marido. Cuidado com o que você diz sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. O que você está dizendo? O pequeno traquinas. Você desprezou o seu filho ou a sua filha. Sentes que ela é uma traquina. Então olhas para ela como uma traquina. Ou ele. Então trata-no como um traquina. Então falas contra eles como traquinas e depois não entendes porque mais tarde na vida eles se tornam traquinas. E isto é para a tua própria vida, igreja. Quando nasces de novo e tens Jesus na tua vida, o mesmo Espírito que criou este mundo, o mesmo Espírito que disse, faça-se a luz, vive em ti. A família nunca despreza o pequeno. Cada crente nascido de novo, sob a minha voz, temos esta falha em nós. Inconscientemente desprezamos o pequeno, pensando que vamos ter ou fazer o grande. Não caias nessa armadilha. Em 1 Samuel 17, versículo 28, encontramos a história do rei Davi. Ele está prestes a ir e abater Golias e chega ao acampamento de Deus e com os seus irmãos servindo o rei Saul no exército. Agora o seu irmão mais velho, Elia, ouviu o que ele disse quando Davi chegou lá e perguntou: por que vocês estão permitindo que este filisteu incircunciso desafie os exércitos de Deus? Por que vocês não estão cortando a cabeça dele? Ele tem 17 anos, é o mais novo de 7 de 8 irmãos. Ele está apenas entregando coisas do pai ao rei. Mas ele ouve este Golias, este filisteu incircunciso, desafiando os exércitos de Deus, amaldiçoando o povo de Deus. E Davi disse: o que está acontecendo aqui? Por que ninguém está se levantando para matar este Golias, este demônio que fala contra o povo de Deus? Agora veja a resposta do seu irmão. Agora Elias, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou com os homens. E a ira de Elias se acendeu contra Davi e ele disse: por que vieste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem deixaste aquele o pequeno rebanho? Vês, Davi era um pastor a cuidar do rebanho do seu pai. Davi não era apenas um pastor. Naquela altura, Davi era o rei ungido, nomeado rei de Israel, ainda sendo pastor do rebanho do seu pai. Rebanho. E quando ele chegou ao campo de batalha, o seu irmão mais velho olhou para ele e perguntou: com quem deixaste aquele o pequeno número de ovelhas? Ele viu o que David fez. Ele desprezou o que David fez. Ele observou o que David fez. Ele achou que o que David fez era insignificante e sabes que nunca mais ouves falar de Elias. Descobres que Elias nunca foi usado por Deus para fazer grandes coisas, mas Davi foi usado por Deus para mudar a nação de Israel. Quero encorajar-te a nunca seres um alienígena, não.
te tornes um alienígena, não te tornes alguém que despreza os dias dos pequenos começos, que vê as pequenas coisas como insignificantes, como sem valor, como não está a ir a lado nenhum. Eliabe desprezava o pequeno, e Deus nunca usou Eliabe para fazer grandes coisas para o seu reino, mas o seu irmão mais novo, Davi, nunca desprezou o pequeno, ele estava sempre focado no pequeno. Davi, de fato, disse ao rei Saul: quando o leão veio e levou um dos meus cordeiros, eu fui atrás dele e matei-o com as minhas próprias mãos. Não sei o que você e eu teríamos feito. Teríamos dito: leão, leva outro. Ou queres levar uma ovelha da próxima vez? Não, Davi estava focado no cordeiro. Davi estava focado no pequeno. Davi preocupava-se com o pequeno. Esta noite vou mostrar-vos como Davi nunca desprezou o pequeno. E por isso, Deus pôde usar Davi para fazer coisas poderosas, grandes e magníficas para ele neste mundo. Assim, Davi nunca desprezou o pequeno. Ele estava sempre focado no pequeno. Cuidava muito do pequeno, e o Senhor Deus usou Davi para fazer grandes e magníficas coisas para o seu reino na vida de Davi. Jesus também nunca desprezou o pequeno, e Deus, o Pai, usou a vida de Jesus para realizar grandes e maravilhosas obras através da sua vida e nas nossas vidas também. Dois grandes exemplos. Ou homens que não desprezaram o pequeno, mas foram usados por Deus para fazer grandes coisas. Jesus, o Filho de Deus, também foi alguém que se concentrou no pequeno, cuidou do pequeno, nunca desprezou o pequeno. Ele trouxe a nossa atenção, muitas vezes, de volta à importância do pequeno. Sabes, quando vens à igreja e te tornas parte da família de Deus, algumas pessoas podem convidar-te para um ministério. Já foste convidado para um ministério desde que vieste à igreja? Se foste, levanta a tua... Estão todos no ministério? Não sejam mentirosos, estão na casa de Deus. Portanto, não vamos à igreja para ser servidos, mas para servir uns aos outros. Agora, quando fores convidado para um ministério, podem dizer-te: quero que fiques à porta e cumprimentes toda a gente. E podes pensar: deve haver mais do que isto. Não, é muito importante que valorizares esse primeiro comando e seres a melhor pessoa a dar as boas-vindas à porta que puderes ser. Que a igreja já teve. Não olhes para isso como se fosse inútil. Pensas que as pessoas sabem quem eu sou, sabem o que faço, como esperam que eu apenas ou alguém te pede. Podes, por favor, ficar no parque de estacionamento e garantir que todos estacionem corretamente. Eu sei que sabes que sou CEO desta empresa, como podem pedir-me uma coisa tão pequena que outra pessoa o faça. Vou dizer-te, se tiveres essa mentalidade, Deus nunca, nunca, nunca te usará para fazer grandes coisas. Podes estudar todos os homens de Deus no Antigo Testamento, Novo Testamento e nesta vida, e verás que nunca desprezaram o pequeno. Eles nunca desprezaram, que estavam sempre focados no pequeno. Sempre se importaram com o pequeno, sempre amaram o pequeno. E eles sempre focaram as pessoas na importância das pequenas coisas. Agora vamos ler em Marcos capítulo 8, versículos 1 a 9. Durante aqueles dias, outra grande multidão reuniu-se para ouvir Jesus, e novamente não havia comida, e as pessoas estavam com fome. Então Jesus chamou os seus discípulos para se aproximarem dele e disse-lhes: o meu coração está com a multidão, pois já estão aqui comigo há 3 dias sem nada para comer. Estou preocupado que, se os mandar para casa com fome, alguns possam desmaiar pelo caminho, pois muitos vieram de muito, muito longe apenas para estar comigo. Os seus discípulos responderam: mas será que alguém poderia conseguir comida suficiente para satisfazer uma multidão deste tamanho neste lugar isolado? Ele perguntou-lhes: quantos pães têm? 7, responderam eles. Jesus instruiu a multidão a sentar-se na relva. Depois de pegar os 7 pães, deu graças a Deus, partiu-os e começou a entregá-los aos seus discípulos. Eles continuaram a distribuir o pão até servirem toda a multidão. Também tinham alguns peixes pequenos, e depois de dar graças por eles, Jesus pediu aos seus discípulos que os servissem à multidão.
Todos comeram até ficarem satisfeitos. Então os discípulos recolheram os pedaços que sobraram e encheram 7 cestos grandes com as sobras. Cerca de 4.000 pessoas comeram do que tinha sido multiplicado. Depois ele despediu a multidão. Assim, aqui está uma grande multidão, milhares de pessoas, 3 dias sem comer. Jesus está preocupado com eles. Os discípulos disseram: mas não há uma aldeia nesta área que seja grande o suficiente para alimentar todas estas pessoas. Então, o que disse Jesus? Jesus disse: o que vocês têm? E eles disseram: uma tradução diz que só temos alguns pães e alguns peixes. É uma pequena quantidade, o que podes fazer com isso? Ele é Jesus. Perguntando o que tens. Então Jesus instruiu as pessoas a se organizarem em grupos. E o que disse Jesus? Ó Deus, por que me colocaste nesta situação? Pai, o que devo fazer? Não. A Bíblia diz que Jesus foi grato. Ele foi grato. Ele pegou o pouco que estava em suas mãos, olhou para o alto, para o Pai e disse: Pai, obrigado pelo pouco. Obrigado por estes 5 pães e alguns peixes. Eu abençoei em nome de Jesus e ele começou a partir e a distribuir. Quero dizer, família, quantas vezes olhaste para a tua conta bancária e pensaste: Pai, onde estás? Quantas vezes pensaste que nunca vais conseguir? Quantas vezes pensaste em todas as coisas de que precisas e não és grato pelo que está nas tuas mãos? Às vezes focamos tanto no grande que desprezamos o pequeno que temos. Quero que te concentres no pequeno, quero que não sejas apenas agradecido pelo pequeno, mas que sejas grato. Há uma grande diferença entre agradecimento e gratidão, que podes estudar por ti mesmo no dicionário. Mas ser uma pessoa grata pelo pouco que tens, pega nesse pouco e agradece a Deus com paixão pelo que tens. Talvez estejas aqui hoje e acabaste de encontrar um novo emprego, mas estão apenas a pagar-te o mínimo. E pensas: caramba, valho mais do que isso. Sabemos que vales mais do que isso, mas podes ser fiel com o pouco? Podes ser grato com o pouco? Podes pegar nesse primeiro salário e dar ao Senhor o maior louvor e pedir-lhe que multiplique o que Ele colocou nas tuas mãos? Em vez de contar a todos: não estou a ser pago o que valho. E é por isso que o Senhor te mantém lá. Então, amém. Diga ao seu vizinho que ele está a falar consigo. A Bíblia diz que depois de Jesus dar graças e abençoar o que lhe foi dado, começou a distribuir o que tinha. Não esperou que o milagre acontecesse. Ele levantou-se do seu lugar e começou a agir. Alguns de vocês precisam de começar a agir. Aquele negócio que queres começar, tens de começar a agir. Aquela nova ideia que tens, precisas de começar a agir. Aquelas pessoas que queres alcançar para Deus, precisas de começar a agir. Não podes esperar pelo milagre. Servimos a um Deus, mas não vivemos de milagres, vivemos pela fé. Olá, os milagres são para os descrentes, não para os crentes. Deus é o Deus dos milagres. Ele não precisa de fazer milagres o tempo todo para os crentes. Ele faz milagres porque ainda estás a não acreditar. Mas quando és um crente, Ele move-se pela tua fé. O que acreditas põe em ação, porque a sua palavra te influencia a agir. Não podes sentar-te e esperar que os anjos venham. Não precisas de sair se não tens emprego. Agradece a Deus por teres vida. Abençoa-te em nome de Jesus. Sou abençoado, todos querem empregar-me e vou procurar esse emprego. Vou encontrá-lo e vou ser bem pago porque vou ser fiel. Não fiques em casa no sofá à espera que a agência te ligue de volta. Isso não vai acontecer. Na maioria das vezes, eles nunca te ligam de volta. Como é que ele sabe?
Eu já estive lá. Eu já estive lá. Já passei por isso. Não caí do céu. Era exatamente como tu. Não tinha nada. E então Jesus salvou-me. E então Jesus disse-me desde o início: nunca desprezes o pequeno. E não importa se Jesus me deu um grupo de oração em casa, ou uma igreja, ou se Ele me pediu para pregar para 5 pessoas, nunca desprezo os 5. Já preguei para milhares e dezenas de milhares. Não faz diferença. Ele está mais focado em eu pregar com todo o meu coração para 5 do que pregar com todo o meu coração para 50.000. Então, amém. E então, uma coisa muito importante quando se trata de ser grato é abençoar e seguir em frente. É quando o Senhor te abençoa para não desperdiçar. A Bíblia diz que Jesus estava focado em recolher todas as sobras. Muitos de vocês são tão abençoados que são desperdiçadores. Se realmente olharmos para quanto dinheiro você gasta, não estou a olhar para ninguém. Você está realmente a desperdiçar. Jesus nunca desperdiça nada. Amém. Não seja um desperdício. Seja uma pessoa que honra o Senhor das suas finanças, honra o Senhor da sua vida, honra o Senhor das suas ofertas. E seja um administrador sábio do que Deus colocou em suas mãos, seja em finanças, liderança, igreja, célula familiar ou ministério, negócio. Seja um bom administrador disso por amor a Ele. Amém? Você não é um desperdiçador. Família, quero partilhar convosco antes de irmos hoje, que Jesus sempre se concentrou no pequeno, em Lucas capítulo 21. Versículos 1 e 4, diz que Jesus observou todos os ricos entrando nos pátios do templo, querendo ser notados ao chegarem com as ofertas. Ele notou uma viúva muito pobre que colocou 2 pequenas moedas de cobre na caixa de ofertas. Ouçam-me, ele disse: esta pobre viúva deu uma oferta maior do que qualquer um dos ricos, pois os ricos deram apenas do seu excedente, mas ela santificou da sua pobreza e deu a Deus tudo o que tinha para viver. Amigos, o maior embalado no pequeno. O maior embalado no pequeno. Lembre-se sempre que o que é grande para Jesus é provavelmente o que vemos como o pequeno. Há muitas coisas no reino. Isso é grande para Jesus. Mas nós vemos como o pequeno. Fica comigo. Vamos usar o orgulho, que é tão celebrado neste mundo. Você sabe que o diabo se tornou o diabo por causa do orgulho. A raiz de toda a sua mudança foi o orgulho. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Agora, Deus odeia o orgulho. Temos um diabo que se tornou o diabo por causa do orgulho. E então, o que é uma grande coisa para Deus? Então chegamos e dizemos: oh não, é uma coisa pequena, vamos celebrá-la. Vamos usar. Diga ao seu vizinho que agora vai apertar. Vamos usar a fofoca. Fofoca é um grande não para Deus. Ele odeia isso. Porque a fofoca é a semente de trazer divisão entre as pessoas. E o Pai diz que uma coisa que eu odeio é quando trazem divisão entre irmãos. Começa com fofoca. Tu e eu. É uma coisa pequena.
Há tantos exemplos que posso dar-te como servir na igreja. Posso ter um grande amém? Jesus disse que não vim para ser servido, mas para servir. Agora vens à igreja. Não sabes nada sobre Jesus. Estamos aqui para te ensinar e treinar nos caminhos de Jesus. E dizemos-te o que Jesus valoriza e que Ele vê como importante. É servir os outros. Nem mesmo o anjo Gabriel pode fazer-te servir em algum lugar. Porque vês isso como nada, insignificante. Vamos falar sobre finanças. O dízimo. Antes do Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus declara o dízimo como sagrado. Agora, Deus nunca declarou o dízimo como não sagrado. Portanto, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, passando pela cruz, o dízimo continua a ser sagrado. Porque não há escritura que nos diga que o dízimo está agora morto. E o Senhor diz para nunca tocar no que eu vejo como sagrado. O que fazemos? Google. O que o Google diz? Não importa o que o Google diz, o Google faz parte do mundo. O que Deus diz? Então você vê isso como uma coisa pequena, não honrar o Senhor das suas finanças. Deus vê isso como uma coisa muito grande. Então, infelizmente, o que Jesus vê como grande, nós vemos como pequeno. Coisas que Jesus valoriza como grandes, nós na maioria das vezes vemos como pequenas, tratamos como pequenas, pensamos nelas como pequenas e falamos delas como pequenas. E ao fazer isso, desprezamos sem saber. Isso, e quero encorajar-te hoje a parar de desprezar. Com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, com o teu olhar sobre, com o teu discurso. Porque se és um cristão renascido que continua a desprezar o pequeno que é grande para Deus, nunca farás grandes coisas para Deus, serás um Eliabe sempre a olhar de cima para baixo. Lembro-me quando comecei como pastor, não era pastor, não nasci pastor, era um grande pecador. Como a maioria de vocês, amém, não olhem tão cedo para mim, éramos grandes pecadores, apenas agradecemos a Jesus que mudou as nossas vidas. E quando Jesus me chamou para o ministério, Ele disse-me para servir aquele homem, o pastor que começou esta igreja. Não significa que eu gostasse dele. Não significa que eu quisesse segui-lo. Não significa que ele sempre me tratou bem. Ele tratou-me bem, mas eu nem sempre estava assim. Mas não se importava com o que eu sentia, como eu via isso. Jesus disse para ir até aquele homem e servi-lo. Isso significa lavar o carro dele, fazer as compras, cortar a relva, ir comprar-lhe comida para levá-lo ao aeroporto, fazer tudo o que ele precisar porque sou seu servo. Posso ouvir um bom amém? E se eu fiz isso, fiz muito bem, e havia muitos outros irmãos e irmãs na igreja que realmente me olhavam e depois fofocavam e diziam: "Oh, ele é como um cão de colo. Ele está sob o controle do pastor. Ele está sendo usado pelo homem de Deus." Agora, quero perguntar onde eles estão hoje. Sim, vamos lá, sim, vamos lá. O que eles estão fazendo por Jesus? Sim. E alguns de vocês têm essa mesma mentalidade e alguns de vocês pensam da mesma forma. Sentes o mesmo. Olhas para isso como sendo o mesmo. Para com isso, não vais fazer nada de grande para Deus. Tu és mais cedo e nem sequer sabes. E o Senhor está aqui hoje conosco a falar sobre ir o pequeno e fazer grandes coisas. Temos de nos livrar da falha que fazemos sem saber. Vamos lá, digam amém. Nunca pensaste que estás a pensar em algo. Pode ser um pensamento de desprezo. Ou podes tratar algo como alguns de vocês estão a tratar o vosso grupo de casa. Compromisso. Olhar para o outro lado.
Na última quarta-feira, novamente, só vamos ser nós três. Vou puxar um músculo. Risada desconfortável aqui. Mas tu rezas, e quando rezas bem, Senhor, faz-me fazer, e o Senhor olha para ti e diz que estás a desprezar o pequeno. Não desprezes o pequeno. Algumas coisas a lembrar antes de irmos hoje é ajudar alguém. Nunca desprezes o pequeno. Diz comigo, nunca desprezes, o mundo pode desprezar o pequeno, mas como filho de Deus, tu nunca. Se Deus te der 10 libras, não desprezes 10 libras. Se não pode ser fiel com 10, não pode ser fiel com 100.000. Ser grato pelo pequeno, não apenas agradecido, grato. Gratidão é uma paixão de agradecimento, é uma emoção avassaladora de agradecimento, não é apenas um obrigado a um certo zelo e emoção, estás realmente, verdadeiramente agradecido. Ser grato pela tua casa, ser grato pela tua vida, ser grato pela tua esposa, ser grato pelos teus filhos, ser grato pelo teu negócio que está apenas a conseguir mal, ser grato. Não olhes para baixo, não o desprezes, porque nunca vai crescer se o tratares assim. Foca-te no pequeno. Jesus disse que mesmo tendo 99 ovelhas deste lado, se uma se perder, eu vou atrás dela. Queres ser um grande líder para o reino de Deus? Não podes desprezar uma pessoa que Deus coloca sob os teus cuidados. E se queres fazer grandes coisas, vais precisar de muitas pessoas que te vão frustrar. Não vou ouvir-te. Eles vão deixar-te correr à solta para os apanhares. Como alguns de vocês já estão a fazer com os vossos líderes de comunidade e os vossos pastores. Lembra-te de uma coisa, o Senhor vai agarrar-te, vai pôr-te em ordem e vai tornar-te um líder, vai tornar-te um pastor, e tudo o que semeaste vai escolher. E tudo o que é. Então queres ter um futuro de colheita? A correr por aí como estás? A fazer com os teus pastores? Ou queres ter um futuro porque não sabes que Jesus pode vir à meia-noite e simplesmente tocar-te na cabeça e mudar toda a tua vida num instante? Como ele fez comigo. Eu estava a fugir do diabo. Saí do bar e entrei na igreja. Renasci, fui tocado por Deus. A vida mudou completamente de direção. Nunca pensei na minha vida que faria o que faço hoje. Então não pense que Deus não pode fazer isso consigo. Deus o abençoe. E Ele o fará. E então, o que vai colher? Porque enquanto a terra existir, haverá tempo de semear e de colher. Se continuar a fofocar, vai colher fofocas. Se continuar a criar discórdia, vai colher discórdia. Focalize-se no pequeno. Cuide bem do pequeno. Valorize sempre o pequeno. Posso ouvir um grande amém em todos os campi menores. Valor. O pequeno cuida do pequeno. Focalize-se no pequeno. Não deixe de estar focado se só estiver lá uma vez a cada 3 meses. Ou uma vez por mês vais à igreja. Não estás concentrado, não te importas e não valorizas. Os amigos são. É importante fazer, estar bem com Deus é importante, não é? É tornar a tua vida correta com Deus uma coisa pequena. Ou é uma grande questão? Tornar a tua vida correta com Deus é uma grande coisa. Infelizmente vemos isso como uma coisa pequena. Mas é uma coisa enorme. É uma coisa enorme garantir que no tempo que tens na terra, usas esse tempo para fazer a tua vida com Deus. Mas essa grande coisa começa com o pequeno passo. Que ninguém pode dar por ti. Não vais estar diante de Deus um dia com a tua esposa
e o teu gato, ou o que quer que penses. A Bíblia diz que ao homem está destinado morrer, depois vem o julgamento. Não voltarás como um gato. Você está destinado a matar. Todos nós. A Bíblia diz, e então vem o julgamento, no qual todos nós ficamos diante de Deus, e cada pensamento de cada pensamento, cada ação e cada palavra que nossa conversa tem nesta vida. Portanto, o Evangelho não é apenas notícia, o Evangelho é boa notícia. Porque infelizmente temos más notícias. Quero ajudar alguns de vocês neste dia também. Não é que você vai morrer um dia e arriscar com Deus. A Bíblia diz que a humanidade já foi revelada. Então há dois encontros diante de todos nós: morte e revelação. Estas são más notícias. Agora tente novamente. Morte física e revelação são os dois encontros que todos nós temos. Você pode fazer o que quiser. Você deve 2 reuniões. Faça, é más notícias, você acredita? Mas a boa notícia é esta: que você diz isso. Eu vim ao mundo. Então você diz que eu sei que todos vocês foram abertos pelo Pai antes de todos os seus pensamentos. Mas é por isso que eu venho. Agora olhe aqui. Eu venho para evitar a sua abertura. Então se ele foi para a cruz e matou a cruz e disse, está adormecido, o que ele disse? Eu emparelhei, tive sua abertura em mim, eu tive o seu lugar. E agora ele diz, ouça, eu envio boas notícias. A boa notícia é, você não precisa morrer. E você não deve abrir, se você acreditar em mim. E então ele continua e diz, se você acreditar em mim, embora você esteja morto, você está vivo. E se um dia morreres e acabares no outro reino, não te preocupes com a avaliação, porque eu adorei na cruz. Tu entregarás comigo, e termina, e julgarás a vida eterna. Agora olha para o roteiro sobre isto, Mateus capítulo 16, Jesus fala. Ele diz, pois quem quiser conquistar a vida no mundo, acabará por perdê-la através da morte. Mas quem perder a vida no mundo por minha causa, a encontrará. E essa é a vida comigo para sempre, os séculos. Sabes que neste momento te levantarás e perguntarás, por que vim a esta igreja? Para este momento específico, porque Deus não nos quer neste foco de vida. Deus quer que nos concentremos nas eras. E o que é? Vive. É um período que chamamos de tempo. E o que é o tempo? Tempo é um dos períodos dos séculos. Então vamos olhar para as eras. Olhem para mim. Passamos por esses séculos. Então temos tempo. E depois temos o Euev Toikomst. Assim como temos Pai, Filho e Espírito Santo. E você e eu nos encontramos no tempo. E Deus diz, eu criei-te antes das eras, assim como a mim mesmo. Mas neste tempo você deve compreender. Você está sendo assassinado para morrer e ser contabilizado. Infelizmente. Mas eu venho ao mundo para defender o tempo e a responsabilidade. Isto é uma boa notícia. E tudo o que preciso é fazer o bem para mim. Isto é uma grande coisa para cada pessoa. E como é que isto começa? Com o pequeno passo. Uma pequena decisão. Ao dizer, Deus, isto é uma boa notícia. Estou grato por Jesus. Eu posso acreditar e quero recebê-lo. E antes de irmos hoje, embora possas estar sentado no campus, talvez a ouvir online,
quero que saibas que isto é algo grande perante Deus, que faças a tua vida boa com Ele. Isto é tão grande que Ele é o seu único filho. Tu não leva a cruz, não a comida que tu de Cristo fizeste por ti neste momento. Não o vejas como algo pequeno. Não penses que foi algo pequeno. Não o faças. Não, filho de Deus. É nova vida como algo pequeno. Não fales como se é algo pequeno. Isto é uma coisa grande. E talvez estejas aqui sentado hoje e sabes que a tua vida não está bem com Deus. Não estou a perguntar se acreditas. Quero que saibas que os animais também acreditam em Jesus. Esses animais acreditam em Jesus. Pergunto-te, está a tua vida certa com Deus? Se morreres hoje, amanhã, e as pessoas têm morrido desde o dia, não foram juradas? Se ficares, viverás. E corres para cima, saltas para os elevadores, nos braços de um querido Deus. Por que queres viver sem segurança? Desonra, porque isto é como o ABC, isto é simples. Sabes, se eu disser que a minha vida não estava bem com Deus, e depois fui a uma área da igreja, também entrei na igreja e adorei, porque... Mas eu sabia que Deus, meu amor, tinha um grande plano para a minha vida e queria fazer grandes coisas ao longo da minha vida. E digo-vos que agradeço a Deus todos os dias por não ter perdido o lugar, dar um pequeno passo em direção a Ele. E o pequeno passo foi o catalisador, antes que Ele fazer grandes coisas com a minha vida. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Se eu continuar a caminhar com Ele, Ele ficará maior, e fazer maior. E espero que seja o seu também. Então, antes de irmos hoje, quero que todos fechem os olhos e inclinem a cabeça. Ninguém se mexa, pelo menos lembrem-se da apresentação. Só quero que você pense na sua vida, pense no seu futuro. E depois quero que saiba que Deus te ama. Não é apenas algo que eu digo. Jesus disse que não há amor maior do que um amigo dar a sua vida por outro. E foi isso que Cristo fez por mim e por ti. Tu estarás aqui hoje e perguntarás por que o fizeste, porque nós merecemos. Nós merecemos isso. A imagem do ouvido. Mas Jesus disse: eu virei, farei o que ninguém pode fazer. Eu vou pegar o teu lóbulo da orelha, para que possas estar perdido, para que possas ter vida eterna, para que a tua vida possa estar completa com o teu Criador. E antes de eu ir hoje, quero dizer perante aqueles que querem oferecer-me uma simples intenção que mudará as suas vidas. Se és tu a quem estou a falar, enquanto todos os ouvidos estão fechados e a cabeça está inclinada e dizes tabu, posso ouvir Deus a falar comigo hoje e quero receber o que Jesus fez por mim e quero estar pronto com Ele. Quero perguntar-te, posso por favor significar para ti uma simples intenção que mudou a minha vida? Que toda a sua vida passa por um ouvido, toda a sua vida, tudo ao seu redor. E é tudo para melhor e maior. E você se torna parte da grande obra que Deus está fazendo no nosso mundo. E isso é salvar pessoas uma de cada vez. Então, antes de irmos hoje, você pode sentar-se em outro ouvido, assistir online e você diz tabu. Inclua-me nesta intenção. Silenciosamente, inesperadamente, antes de irmos, se é de você que estou falando, quero que faça algo por mim, quero que levante a mão, rapidamente, diga, aqui estou, refiro-me a mim, para que eu possa saber onde você está. Refiro-me a você, vejo a sua mão, destinado a você lá atrás, vejo a sua mão, destinado a você, para outro ouvido. Não fique aqui hoje, sem fazer com Deus, Ele ama você. Se você levantou a mão, pode abaixá-la. Mas vamos pensar juntos. Eu sei que Jesus é verdadeiro, que se Ele pode proteger-me, Ele pode proteger-te, e que Ele está pronto para o fazer. Então, mais uma vez, antes de ires, ainda não abriste a tua mão, conheces a tua camisa, aperta-a, diz, aqui estou eu, destinado a mim. Quero fazer a vontade de Deus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado por dizeres sim.
Senhor, agradeço-te por cada pessoa na minha audiência que diz sim no seu coração, por todos os que levantam as mãos. Oro para que o teu reino venha às suas vidas. Venha, em nome de Jesus oramos. E todo o povo de Deus diz: amém. Recebes a palavra comigo? Levanta-te e dá a Deus uma grande salva de palmas. E enquanto aplaudimos a tantos de vocês que levantaram a mão só neste auditório, quero mesmo dizer-vos, lembrem-se, eu tenho para vocês, disse, a minha jornada começou com uma decisão que me fez, num só passo, em direção a Deus, seguiu-se. Levantaste a mão, não levantaste a mão, sabes? Tens de estar interessado na intenção. Quero que faças algo por mim, preciso que faças algo por mim. Quero que des um passo, quero que te levantes da cadeira. Dirige-te ao altar em cada auditório. Se estiveres sentado no canto desse auditório, vem para a secção de vidros. Se estiveres na porta da frente, dirige-te à porta da frente. Quero que venhas tal como és. Não quero que fiques na tua cadeira, quero que des um passo. Diz Deus, aqui estou a caminhar em direção a ti. E estamos a ir num só olhar. Deus terá usado a tua vida para fazer coisas grandes e grandiosas. Talvez possas pedir a pessoa ao teu lado para estar contigo, para caminhar. Eles caminharão felizes contigo. Mas vamos significar juntos. Vem tal como és, vem para Jesus. Jesus. Zangado. Há tantas outras pessoas de todos os campi, quero que saibas que não estás sozinho. Todas vocês, pessoas lindas, olhem para mim. Quero que saibas que Jesus te ama. Este é o teu dia. Ele escolheu este dia para nos conectar com Ele. E eu vou significar-te por ti. Leva-te a uma simples intenção. Só quero que acredites, que o digas em voz alta, que o recebas e a tua vida mudará, tal como a minha mudou. E se Ele pode usar o tabu, Ele vai usar-te. Então quero que todos sejam diretos com todos eles. Quero que coloques a mão no coração, se estiveres à distância. E quero que apenas voltes para mim. Continuou, enquanto te guio, então vamos significar juntos. Digam, glorioso Pai, obrigado por hoje, que tens uma conversa para o meu coração. Perdoa-me todos os meus pecados. Eu governo hoje, viro as costas ao meu passado e sigo-te, Jesus. Pai, eu acredito com todo o meu coração que Jesus é o Senhor do mundo. E hoje fui salvo por Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo erro. Obrigado por uma nova vida. E obrigado pelo teu amor. Já entendi. E peço-te para me seguires com o teu Espírito Santo e ao meu redor, para plantar na igreja, para que possas usar a minha vida para fazer grandes coisas para a tua glória. Oro em nome de Jesus. Amém. E amém. Vem. Se tens a intenção de orar conosco em todos os campinhos, eu disse-te, preciso que faças algumas coisas por mim. Só quero que olhes para a esquerda, olhes para a direita. Encontrarás pessoas na tua secção. Queremos que tenhas uma Bíblia e uma pequena prenda. Ei, não vamos fazer nada de engraçado. Só quero que os sigas para fora do auditório. Dá-lhes uma Bíblia e um presente e depois trazemos-te de volta mais tarde. Por isso, se ainda não ouviste, só entra na minha vida o teu amor lá no topo. Apenas segue-os enquanto te guiam para fora do auditório. Em todos os outros campos, apenas segue-os enquanto te guiam. Trazemos-te de volta em
breve. Obrigado, família Sozi e todos os campi e igrejas por estarem conosco esta tarde. Espero que esta mensagem mude a tua vida. Quero que repares nas pequenas coisas, para que possa ser usado por Deus para fazer coisas grandes e maravilhosas no mundo. Tenha uma semana maravilhosa, ansioso por te ver esta noite ou no próximo domingo. A hora, o local, Deus te abençoe e adeus.